meu nome é Cristine, sou atriz e estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje o programa está muito top, porque essa mulher é uma grande referência e vocês vão ficar maravilhados em saber o universo que ela anda. Tita Guiar, gratidão, muito bom. Muito obrigada pelo convite. Obrigado a você. Tá? Perfeito. Tita, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu e como apareceu a primeira oportunidade e depois você abraçou, né, esse mundo maravilhoso que é da moda. Bom, eu sou de BH, né? Mas eu fiquei muito pouco tempo, só até os 7 anos de idade. Mas comeu queijo lá, né? Aí comi, opa! Muito pão de queijo, minha mãe continuou fazendo. Ai, que bacana, que bolo de legal. fubá, a tradição toda. E nós viemos para Belo Horizonte, para São Paulo, de Belo Horizonte para São Paulo, porque meu pai trabalhava no Banco Real, no Banco da Lavoura, e vieram fundar o Banco Real aqui. Perfeito, tá. Aí não saímos mais daqui, eu me considero paulistana com coração mineiro, né? Perfeito. E aí eu comecei a trabalhar sempre com moda, na parte de jornalismo. Eu morei nos Estados Unidos um tempo, na Filadélfia, né? Fiz minha primeira faculdade lá. Mas assim, eu sempre foquei no jornalismo de moda, que era o que eu gostava. Certo. Então você via assim, meus finais de semana, eventos de moda em Nova York, que era muito perto de Filadélfia, fácil de trem, né? Você podia saber que eu matava a aula que eu estava lá no evento de moda. Não, entendi. Então, assim, é uma paixão absurda que eu tenho por moda, tudo que englobe a moda, o acessório, a roupa, a composição do look, isso aí me fascina cada vez mais, né? Eu falo que eu nunca trabalhei na vida, né? Porque você faz o que você gosta, né? É apaixonante, eu adoro. Ô Tita, foi na adolescência que você pensou em trabalhar nisso? Quando eu estava na faculdade fazendo jornalismo, né? Eu tinha por volta de 18, 19 anos, quando eu comecei, aí eu já comecei a achar que eu queria ser uma jornalista de moda. Quando eu voltei para o Brasil, terminei a faculdade, eu vim com a ideia que eu conheci uma coleção de tricô, né, em Milão, e me encantei. Aí eu falei assim, gente, eu tenho que montar uma confecção assim, nesse segmento. Aí eu montei uma confecção em São Paulo, Tita Guiar, malharias, tricôs, assim, numa linha muito moderna, muito clean. E assim eu fiquei por vários anos com essa confecção. E aí minha filha nasceu, aquela coisa de você levar o showroom, a produção, eu me encantei em ser mãe, e aí eu resolvi dar uma paradinha na malharia. Enquanto isso, surgiu o personal stylist, o consultor de moda, de imagem nos Estados Unidos. Certo, ok. Aí eu falei, nossa, eu preciso saber mais, né? Aí fui para lá, fui fazer um curso na FIT, né? Na Fashion Institute lá. E falei, nossa, é isso que eu quero, acho que eu não vou voltar mais com a malharia, eu quero esse novo desafio, né? E foi um desafio, assim, bárbaro, né? Eu comecei a estagiar com algumas profissionais lá do momento, em Nova York, depois eu fui para Paris, e aí eu fui me entrosando nesse mundo. Voltei para o Brasil, ofereci o livro para a editora Senac, porque nesse tempo eu já tinha me formado nas 2 faculdades, né, de estilismo e letras, né, porque como eu fiz o jornalismo e gostaria de me aprofundar no português também, porque nos Estados Unidos eu não tive, né? É verdade. Eu fiz outra faculdade que era letras. Então eu ofereci para o Senac o livro, eles na hora, né, acharam uma ótima ideia, e é o Personal Stylist, que é hoje o 3º livro de moda mais vendido, né? Ele está como o 3º, mas ele já teve no primeiro, já teve no 2º. Então, assim, eu fico extremamente honrada com isso.
Tem o moda artesanal brasileira também, e tem o acessórios que foi repaginado recentemente. Perfeito. Nós vamos mostrar as fotos lá das capas dos teus livros. Ah, legal. Isso é uma curiosidade que até os nossos internautas têm. Na infância, na adolescência, você sempre procurou buscar um outro idioma. Ah, eu gosto. É uma coisa que eu gosto E bastante. ficou um grande diferencial para você, né? É, eu gosto bastante. Porque aí, quando apareceu a oportunidade de ir para fora, você já estava preparado. Já. Eu sempre pedi ao meu pai para fazer uma faculdade fora. Naquele tempo, né, você vê, eu já sou dinossauro, né? Você nem vou falar quantos anos atrás. E ele falou, então vai fazer um curso de inglês aqui no Brasil para você se preparar. Aqui Ele falou agora, então você quer ir, então você vai fazer direito. Então você vai fazer um curso de inglês, assim, aí eram todos os dias, eu ia na parte da tarde, era uma coisa bem séria, durante um ano. Aí a hora que ele viu que eu estava preparada, né, já estava na beira do vestibular, ele falou, você tem certeza? E minha mãe dando a maior força, vai. Que legal. E aí eu fui fazer a PEN, né, que é tida como uma das melhores dos Estados Unidos. Né? Ô Tita, e não te assustava assim, pelo dia você já está num país diferente e tal, essas coisas assim? Eu já tinha feito viagens com meus pais, mas assim, não é igual você estar com os pais ali do lado, de repente você se vê sozinho. Qualquer lugar para você passear é bom. Agora, morar ou ir trabalhar é outro papo, né? E naquele tempo ainda existia muito preconceito com o brasileiro. Então, o brasileiro era tido como, né, um país totalmente perigoso, era carnaval, era prostituição. Então, eles tinham só esse pensamento índio. Né? É verdade. Então, assim, eu tive bastante preconceito em relação a isso naquele tempo. Então, assim, os brasileiros, os mexicanos, bolivianos, etc., a gente era tido como um segundo tempo. Mas como segundo escalão, né? Exatamente. Aí eu precisei de um tempo para mostrar que as coisas não eram bem assim. Aí depois foi ótimo, né? Depois que eu deixei vários amigos americanos, sabe, famílias que me acolheram depois que me conheceram muito bem, sabe, passava final de semana em Mountains, esquiando na casa de famílias americanas, de amigos, era muito gostoso. A quantidade de eventos lá é bem maior do que aqui? Olha, na parte de moda, sim. Moda. E na Europa também? Em geral, né? Certo. Paris é encantador, né? Uma coisa assim que a gente diz que não tem nem o que falar. Mas o personal aqui, ele foi muito bem recebido pelas pessoas. Né? No começo, eu tive dificuldade, porque as pessoas achavam assim, é o jogador de futebol, é a socialite, é o artista, é a atriz. Então ficou assim, bem complicado até as pessoas entenderem que todos precisavam. Né? Verdade. Nós somos comunicadores visuais, sim, então nós falamos pela nossa imagem. E tem a linguagem corporal também, né? Total, isso, total. Então, assim, o personal, ele não engloba a maquiagem, o cabelo, mas ele engloba a roupa, os acessórios, os gestos, o seu tom de voz, né? Ele te posiciona, né, num look que você vai passar aquela mensagem que você quer, porque muitas vezes você não está passando o que quer, então, e acha que está, né? Então, mas hoje o pessoal consegue enxergar as entrelinhas, né? E isso é muito bom, né? Para a gente bater o olho e entender quem é aquela pessoa sem questionar muito. Legal. Esse é o objetivo. Ô Tita, o teu olhar mudou de quando você começou a fazer os eventos de moda para se tornar essa personal stylist? Muda o olhar? Nossa, demais. Porque até assim, eu falo, gente, é até constrangedor, né? Porque você bate o olho e fala, você é esportivo. Entendeu? Você é tradicional, elegante. Então você começa já, e você sabe toda a personalidade que carrega, né? Porque, assim, é muito difícil a gente ter um estilo. Geralmente a gente coloca um estilo para quem quer ter uma imagem muito forte, que
precisa representar isso na mídia. Ok. Porque assim, o ideal é você ter 1, 2, 3 estilos, até 3, porque mais de 3 já vira uma confusão também. Então, você chegar e passar essa imagem, você traz várias, isso vem com a personalidade, a gente imagina tudo, até a parte cultural que você tem, o objetivo de vida. Nossa, traz uma carga de informações enormes quando você tem esse conhecimento. É quase que se tivesse uma bola de cristal lá É. e escaneasse a pessoa, né? É isso aí. Interessante. Não, mas isso daí é legal porque assim, você pode dar dicas importantíssimas que melhoram a autoestima da pessoa e tira a pessoa de determinados perigos que possam acontecer, né? Principalmente no trabalho. Né? Exato. Porque no trabalho tem muita gente que confunde o estilo próprio com certos trabalhos conservadores. Sim. Então, dependendo do cargo, dependendo da empresa, você não pode ir vestido, né, como você quer. Sim, verdade. Então, você tem que ponderar, ter um limite, entender o dress code da empresa para você se dar bem lá dentro. É verdade. Porque a empresa vai olhar para você e falar assim, é essa pessoa que me representa, que representa a empresa, né? Eu já tive cliente assim, que a empresa contratou, porque o funcionário excelente, mas nas reuniões ele não ia bem trajado e ele não se sentia bem com as outras empresas, os clientes que estavam visitando, estavam em reunião. Então ele pediu para essa pessoa ter uma consultoria, meio delicado, mas a pessoa entendeu. Sim, né? Perfeito. Porque realmente, né, a empresa ela trabalha tanto, se estrutura tanto, então ela exige, né, que os funcionários, obviamente, tenham que ter a capacidade cultural, de conhecimento, etc., e tudo, de experiência profissional, mas também tem que ter aquela imagem, né, para consolidar mais ainda o nome da empresa. Ô Tita, essa parte aí do personal, ela é mais ligada ao comportamental emocional ou a parte mais racional da pessoa? Olha, envolve os dois. Os dois, muito forte, muito forte. O emocional, a gente tem que ter muito cuidado para não transformar, tirando o lado do trabalho, porque às vezes você tem que ir de A a Z no trabalho, o lado do dia a dia você tem que tomar cuidado para não transformar demais essa pessoa. Sabe? Porque às vezes a pessoa se olha no espelho depois de um trabalho e fala, eu não sou essa pessoa, não estou me reconhecendo. Né? Então aí é um trabalho mal feito. Então você tem que entender a pessoa por dentro, vestir ela por fora, conforme a personalidade dela e os objetivos, né? Sem desfigurar essa personalidade, né? Porque senão a criança, a mãe chega em casa, a criança olha e fala, nossa, cadê minha mãe? Essa não é minha mãe. O marido abre a porta e fala, o que é isso? E o contrário, quando, por exemplo, sei lá, é o gato e olha no espelho e vê um leão. Pois é. Também tem que dar uma segurada, né? Tem que dar uma segurada, porque a pessoa... Pegar os riscos. Porque, assim, principalmente no caso, vamos dizer, do sexy. Tá. O sexy, ele tem que pensar o seguinte, eu sempre falo isso para minha cliente, que é muito sexy, os homens também, tem homem extremamente sexy, né? Um exemplo, aquele que usa tudo justo demais, isso aí chama muita atenção. Então eu sempre falo, tanto para o homem quanto para a mulher, vai usar uma parte justa, vamos dizer, a calça colada, vamos deixar a parte de cima um pouquinho mais solta, né? É verdade. A mulher vai usar o decote, então vamos tapar as pernas, né? Ok, então, verdade. vamos contrabalancear isso, porque é coisa demais, aí a sexy às vezes não gosta. Sim. Aí eu falo assim, olha, você chama atenção para as pernas, para a parte de cima, para os braços, então fica tudo tão exposto, que aí você acaba ficando sem graça. Tira o suspense, né? Tira o suspense, exatamente, tira o suspense, são as palavras certas. E aí, na realidade, o que ocorre? Na verdade, você está prevenindo de assédio moral, de assédio sexual, né, também, né? Isso é um perigo, né?
E a pessoa está disposta a isso, mesmo não se vestindo extremamente sexy. Agora, se vestindo, aí vai mais ainda. Aí a coisa, né, a possibilidade aumenta. E tem aquela pessoa também que ela está precisando do up, né? Que ela está muito... eu tive uma cliente uma vez que ela falou assim, Tita, eu saio com minhas amigas, vários rapazes vêm, conversam com ela, mas nunca vão diretamente em mim, sabe? Eu não sei, acho que eu estou muito feia, sem graça. E ela estava com uma roupa extremamente fechada, que ela me mostrou numa foto. E isso daí é percebido, né? É a mesma coisa que falar assim, não se aproxime, E, eu não quero que você se perfeito, aproxime tá. de mim, entendeu? Verdade. Então, é um código. Então, foi o que eu falei, você não precisa expor o seu corpo, mas você tem que dar um up ali para você não ficar tão fechada, né? Porque está escrito na sua testa, eu não quero papo. Ok, tá. Não, a linguagem percebida, né, pelas pessoas é o que fala. Não aquela linguagem que você acha que é. É o que o pessoal está te visualizando totalmente. Bem por aí mesmo, né? Ô, Tita, e você sempre foi essa eterna aprendiz de buscar Eu adoro coisas? estudar. Eu adoro. Eu estou sempre pesquisando. Agora mesmo, né? A gente estava conversando que vem uma novidade por aí. Que bacana. É uma coisa que eu, assim, eu gosto de ir atrás. Né? Eu acho que eu tenho hoje 60 anos, eu falei assim, eu não paro nunca, eu não quero parar nunca. Perfeito. Enquanto eu tiver, sabe, força, vitalidade, eu estou correndo atrás, eu estou descobrindo novos caminhos. E como eu, né, na minha parte como professora, eu adoro ensinar, eu adoro passar, eu já tenho muitos, são assim, 15 anos ou mais ensinando, formando novos profissionais. Eu sou extremamente detalhista, exigente com as minhas alunas, então eu tenho muito orgulho de todas, né? Na parte de jornalismo, a cobertura do São Paulo Fashion Week, estou com 23 anos de cobertura já. Então, assim, eu tenho no sangue essa história de repassar o que eu sei. E a gente estava conversando. Na verdade, você não vai por obrigação. É prazeroso para você, né? Muito, sempre. Então, se eu estou pesquisando uma coisa nova, o que está acontecendo, isso é sempre para mim um lazer. Né? É um lazer ensinar, é um lazer, sabe, fazer roteiros, escrever os livros, né? Agora o acessórios, porque quando e como usá-los foi um sucesso também. Foi reeditado, agora está totalmente atualizado, até a capa foi mudada, da editora Todos, né? Da editora Senac São Paulo. E tem o Moda Artesanal Brasileira, que eu fiz um percurso pelo Brasil, né? Descobri os artesanatos, que são riquíssimos. Sim, e precisam ser mais divulgados. Muito. É uma pena, assim... E tem muita coisa que poderia ser exportação, né? Nossa, e não tem, você sabe que assim, tem pouquíssimas pessoas fazendo isso, a maioria que faz são sanguessugas. Eles vão lá, abusam, pagam uma miséria para aquele artesão e exportam com um preço absurdo, né? Entendi. Então tem que ver esse lado. E tem que valorizar esse trabalho, porque a hora que ele não está sendo mais sustentação, ele vai fazer outra coisa e aí aquilo morre. Né? Você não tem um sucessor ali de imediato, né? Exatamente. E assim, os filhos não querem mais, porque eles veem que O os pais estão sofrimento dos passando por pais, dificuldade financeira. Agora, na pandemia, eu imagino que deve ter sido. Porque se antes o negócio estava muito difícil, sabe? Eu imagino agora. E eu ia para, assim, lugares inacreditáveis. Eu descia de avião, às vezes, por exemplo, uma aventura em Recife. Alugava um carro e ia embora do sertãozão, mas assim, lugares que você nem imagina. Eu pesquisava. Nem parece Brasil, né? Não, uma pobreza, uma coisa assim, que você pedia para fazer alguma coisa, eles não tinham, por exemplo, a renda, né? Eles não tinham a linha para fazer, você tinha que levar a linha, porque eles não tinham dinheiro para comprar a linha. Então, assim, uma coisa muito precária, mesmo em trabalhos
lindíssimos. Então, isso aí, essa moda artesanal é uma coisa que eu tenho no meu sangue também, que é uma paixão minha enorme, que este ano ainda eu vou voltar a fazer uma tour pelo Brasil. Legal. E estou só procurando patrocinador agora dessa vez para fazer uma coisa bem bacana, para passar isso para todo mundo e fora do Brasil também. Tá ótimo. Ô, Tita, nós estamos aí tradicionais, quero que você volte outras vezes, tá? Muito obrigada. E eu queria que você falasse, desse uma dica para os nossos internautas, principalmente rapazes ou moças que querem ingressar profissionalmente no mundo da moda, né? Não, o que eles querem e também os seus contatos. Tá, olha, tem que gostar, primeira coisa tem que gostar. O personal stylist, além de gostar de moda, você tem que entender de pessoas. Eu falo que nós somos Gostar de gente psicólogos, também, né? é gostar de gente. Eu falo que nós somos psicólogos da moda, então Sim. isso é importantíssimo. Você ter esse amor, essa paixão, se dedicar, porque cada ano muda, tudo muda, né? Então você tem que estar se atualizando, você tem que ter muita paciência para entender a pessoa que está na sua frente, né? Objetivos, personalidade, o meio que ela vive, as necessidades dela, então tudo isso. Perfeito. E seus contatos? O meu contato Nós vamos deixar Instagram, escrito aqui também. tá? É Tita, T-I-T-T-A-G-U-I-A-R. 2 T's e um A só, tudo junto. Tita Guiar. Tá certo. E os meus livros, Personal Stylist, Moda Artesanal Brasileira e Acessórios, Porque, Quando e Como Usá-los, todos você pode encontrar pela editora Senac São Paulo ou nas melhores livrarias do Brasil. Perfeito. Gratidão. Meu prazer querido, imenso. foi um prazer te rever. Perfeito. Um abraço para Obrigado. todos. Internautas, os agradecimentos então a essa fantástica Tita Guiar. Nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.